Hoje, dia 2 de abril de 2015, estou aqui juntamente com meu colega David Davidson. Estamos aqui fazendo uma visita a esse pastor muito querido que está completando, ou melhor, já completou 60 anos de vida ministerial. E vamos ter uma pequena conversa sobre opiniões dele relacionadas à igreja evangélica no Brasil. E o pastor Brito Barros, ele é um baluarte, principalmente na história dos batistas no Brasil. Atualmente está com 85 anos de idade, 84 anos, perdão, e já pastoreou muitas igrejas no Norte e Nordeste, muita experiência para contar, né? Pastor Brito, gostaria que o senhor, primeiramente, expressasse o que é que o senhor pensa da igreja evangélica nos dias de hoje, aqui no Brasil. O que é que como o senhor avalia o progresso espiritual das igrejas evangélicas atualmente? É um pouco difícil dar uma temperatura termométrica, porque muito do que há hoje na maioria das igrejas é superficialidade, sem profundidade. Há muito oba-oba, muito daquilo que a música evangélica assimilou do mundo, ao invés do mundo ser influenciado, o mundo influenciou, e isso levou, por exemplo, a uma grande parte das igrejas a achar que reunião que vale é uma reunião com muita música, alegre, gritante, às vezes até berrante. E na pessoa dos pregadores de televisão, com raríssimas exceções, estão usando o método de falar alto demais. Podíamos até dizer que são pregadores berradores e não pregadores. Isso tem prejudicado muito a influência evangélica, e o mundo lá fora mistura demais as coisas e acha que todos os evangélicos são iguais quanto à venda da espiritualidade, das coisas espirituais. Para ser abençoado tem que pagar muito caro, tem que dar muito dinheiro na igreja. Tudo isso tem sido um acervo de coisas prejudiciais à causa evangélica. Pastor Brito, relacionado à juventude, a juventude cristã, se compararmos a juventude de 50 anos atrás com a juventude de hoje, o que é que o senhor enxerga? O senhor enxerga progressos ou o senhor enxerga assim, uma diminuição na qualidade? Bem, o que de fato aconteceu na maioria das igrejas, também com exceções, é que no passado de 50 anos atrás havia muito estudo bíblico. Hoje a juventude o que mais faz é cantar. Cantar e cantar e cantar. O leão de Judá, o leão de Judá, o leão de Judá, e pronto. Muitos chegam ao ponto de chamar isso louvor, como se nada mais do culto fosse louvor. E no culto, tudo que é de fato culto é louvor a Deus, não apenas a parte musical. Então criou-se uma espiritualidade sem profundidade. Há uma espécie de crescimento tipo trepadeira, comparando uma trepadeira com uma palmeira. Uma palmeira cresce esbelta para espalhar o seu leque de palmas lá em cima de um século de viagem.
e uma trepadeira, sobe no ramo no caule da palmeira e chega lá em uma semana e logo depois queima quando o sol se torna mais forte, porque ela não tem raiz. Então, a mocidade, de modo geral, está sem profundidade nos seus conhecimentos bíblicos e espirituais. Há muito de superficialidade. Pastor Brito, agora saindo um pouquinho dessa questão da maturidade espiritual, da superficialidade, se tratando dos perigos externos, quais o senhor acha que seriam as maiores ameaças externas no presente momento para a igreja evangélica? O que é que está vindo de fora que está sendo, o senhor acredita que é uma ameaça? É a penetração do mundanismo nas igrejas. A figura clássica que gosto de usar é que a igreja é como um barco. O barco anda na água. Nunca um barco andará fora da água. Mas se a água entrar no barco, o barco afunda. A igreja está no mundo, como Jesus disse. Mas quando o mundo passa para dentro da igreja, como de fato passou, aí a igreja afunda. E afunda mesmo. Tem apenas fachada, tem apenas título, tem apenas movimentos, tem apenas encontros, tem apenas números, estatísticas, mas convicções não há. E que Deus nos livre de uma perseguição acirrada, porque muitos não têm consistência espiritual para enfrentar uma perseguição. O senhor acredita que estamos muito próximos a uma perseguição em massa aos cristãos no Brasil? O senhor acredita que estamos no limiar de um período de grande pressão, maior do que já estamos vivendo? Bem, dá quase para dizer como Tiririca, pior não fica. É um pouco difícil achar que fique pior, já está pior. Não uma perseguição como houve no passado, que os crentes eram chamados protestantes. Os meus avós, por exemplo, que se converteram há 100 anos atrás, foram perseguidos pelas duas famílias, a família do meu avô e a família da minha avó, e pela cidade toda. Basta dizer que os meus avós se converteram em 1914. Eu nasci em 1930. Com 6 anos fui para o curso primário no grupo escolar Mota Júnior, que não era um colégio particular, era um colégio público, e lá o meu apelido, tantos anos depois que os meus avós já eram protestantes, como eram chamados os que hoje são chamados evangélicos, o meu apelido no colégio foi protestante de cabeça torta. Isso há tantos anos depois da conversão dos meus avós. A única família evangélica que na época eram chamados protestantes na cidade era a família dos meus avós. E então isso não existe hoje, essa perseguição de pedrada, de insultos, de bullying, como chamam, de óleo protestante, vai para o céu com tripa e tudo, santinha de pau oco, e só quer ser o que não marca na folhinha. Isso não existe mais hoje, mas existe muita outra coisa que possivelmente
tenha resultados piores. O que mais ameaça a mocidade é sexo livre, o avanço das drogas e a corrupção dominante, que é muito mais fácil ganhar dinheiro roubando do que trabalhando, e isso afeta também os evangélicos. Pastor Brito, agora entrando na questão pessoal, uma pergunta que eu creio que muitas pessoas que conhecem o Senhor têm essa dúvida. Durante a sua formação, quais foram assim os nomes entre escritores, líderes, conferencistas? Quais nomes o senhor poderia citar que mais influenciaram o Senhor? Em matéria de oratória, os livros que mais me influenciaram, tanto na oratória como na aprendizagem da língua portuguesa prática, foi o padre Antônio Vieira, que é a oratória sacra mais empolgante e mais erudita do Brasil, ou da língua portuguesa. E entre os nomes famosos do Brasil Batista do passado, Monguba Sobrinho, Rubem Lopes, Gioia Martins, Herodício de Queiroz, Manuel Vilhena de Souza e José Florencio Rodrigues, todos estes nomes de um passado que hoje já quase ninguém nem sabe quem eles foram. Muitos foram meus professores de seminário, outros foram oradores famosos entre os batistas do Brasil da época. O senhor é muito conhecido pelo trabalho com crianças. O que lhe levou a despertar essa vocação de trabalhar com crianças? Quando eu tinha 14 anos, ouvi um pregador, que por sinal não lembro o nome, num culto pela manhã, num domingo de manhã, visitando a primeira igreja batista de São Luís, isso foi em 1944, ele disse à igreja que ia pregar para as crianças. E como hoje ainda é difícil haver pastores que preguem para crianças, imagine isso em 1944. E ele então achou que devia justificar a sua pregação dirigida às crianças. E então ele contou o seguinte, que certo dia, em Florença, o famoso homem que esculpia mármore, passando por uma lixeira, viu uma pedra de mármore no lixo. Limpou-a, estava coberta de folhas secas, chamou um carroceiro e mandou levar aquela pedra de mármore para o seu ateliê. E o carroceiro estranhou como tirar uma pedra do lixo e levar para o seu ateliê. E ele então teria explicado: isto aqui não é uma pedra, isto aqui é um anjo. Eu vou fazer desta pedra um anjo. Então aquele pregador disse: as crianças hoje estão no lixo, hoje em 1944, estão no lixo do mundo. Imagine se ele vivesse hoje. E então, quando nós pregamos para crianças, nós estamos tirando as crianças do lixo do mundo
e fazendo delas anjos para Deus. E aí então eu entendi que poderia ter esta oportunidade de fazer trabalho com crianças, tirando-as do lixo do mundo e levando-as para o domínio do reino dos céus, conforme Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Entre esses 60 anos de ministério, qual é o momento, qual a época que mais lhe dá alegria, que o senhor mais gosta de relembrar? De relembrar? Aí é meio difícil de dizer. As coisas conseguidas, por exemplo, nas campanhas missionárias, das grandes ofertas de missões. Nunca fiz uma campanha de oferta de missões, pró-missões, para não alcançar os alvos financeiros e muitos alvos de vidas, porque muitos com quem trabalhei hoje são obreiros, pastores. Muitas das minhas crianças hoje são pastores, missionários, funcionam nas igrejas, trabalham nas igrejas. Então, isso é muito bom, reviver, recordar. Fui a Campina Grande no dia 5 deste mês, aliás, no mês de março, para uma comemoração meu primeiro pastorado em Campina Grande, que começou em 1965, 5 de março. E lá estava tocando no piano alguém que foi minha criança lá em Campina Grande e hoje é pianista, obreiro, e outras pessoas lá, netos e bisnetos de minhas ovelhas lá na igreja, alguns dos quais também foram minhas crianças. Tudo isso é maravilhoso recordar. Pastor Brito, tem uma questão muito polêmica que tem dividido opiniões já há muito tempo e nas últimas semanas tem sido muito discutido pela mídia, Brasil afora, que é sobre essa questão da diminuição da menoridade penal. E aí, o senhor que trabalha com crianças já há muitas décadas, tenho certeza que o senhor tem alguma opinião sobre o assunto, né? Eu queria saber o que o senhor pensa, o senhor é a favor, o senhor é contra? Bem, há dois lados, no meu ver, na minha maneira de ver, que são os seguintes. Primeiro, se alguém em nosso país pode, com 16 anos, votar, pode casar, pode uma série de coisas, entrar na faculdade, ser aprovado em vestibular, etc. e tal, por que não pode assumir a sua responsabilidade penal? Agora, pelo outro lado, se adolescente for condenado pelo crime que venha a praticar, não pode e não deve ser colocado em prisão com outros condenados ou apenados, já requintadamente conhecidos, viciados no crime. Não pode, tem que haver outro tipo de cadeia, outro tipo de punição, que não ao lado de criminosos perigosos, porque lá ele iria aprender coisas que ele nem sabia fazer. Então, acho que são duas coisas diferentes. Assumir o ser responsabilizado pelo crime que comete e também ser tratado com diferença dos outros criminosos que podíamos
chamados de contumazes, perigosos, etc. Bem, Pastor, talvez seja bom incluir aí que as minhas opiniões são absolutamente minhas. Não responsabilizo ou não incluo nas minhas opiniões nem a igreja da qual faço parte, certo? Não pode ninguém ser incluso como autor das minhas opiniões. São absolutamente, pessoalissimamente pessoais. Pastor Brito, foi muito boa essa colocação. E aí temos outra dúvida aqui. O que o senhor pensa sobre adoção de crianças por casais do mesmo sexo? Qual deve ser o posicionamento do cristão genuíno em relação a isso? Bem, tudo que a Bíblia diz, para mim, é sumário. O homossexualismo é condenado pela Bíblia. Por quê? Porque, por exemplo, você come pelo nariz, você come pelos olhos, você come pelos ouvidos, você só pode comer pela boca. Então, sexo só pode ser praticado pelos órgãos sexuais. Não pode, não deve ser praticado de outra forma. E então aí para mim está a resposta. Agora, criar uma criança com 2 pais ou 2 mães, como vai ser a cabeça dessa pobre criança? Mas fica então com a consciência de cada um, sendo que a Bíblia sumariamente condena a união homossexual. Pastor, e sobre o envolvimento de pastores na política? O senhor é a favor ou o senhor é contra? Se um pastor resolve entrar na política, deve deixar o ministério pastoral imediatamente, no meu entender. Se eu fosse candidato a ser prefeito, eu não seria mais pastor de igreja. Eu não iria mais exercer o ministério pastoral, porque são duas situações, são 2 senhores. E como Jesus já disse, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de amar um e odiar o outro. Então, pastores que se envolvem na política vão dar mais tempo à política e deixar o seu rebanho sem assistência. Então, na minha maneira de ver, nunca fui mais do que pastor. Só fui pastor. E acho que o pastor político não dá certo. Ele pode exercer a cidadania de votar, etc. e tal. Mas para ele ser candidato e se envolver politicamente, então ele deve deixar o ministério pastoral. Agora o colega David vai fazer uma pergunta também ao pastor Brito. Então, dentro dessa ideia do pastor ter 2 senhores e de se recomendar que o pastor deixe a política, seria recomendável também que o pastor deixasse outras profissões, que não apenas a política, e dedicasse a sua vida ao ministério? Bem, no meu entender, pastor é para ser só pastor. Se ele vai exercer advocacia, se ele vai estudar é uma coisa e exercer é outra. Creio que eu estudaria direito por cultura. Eu estudaria medicina porque trabalhei em um lugar onde não havia médicos. Então eu poderia ajudar a passar remédios para algumas pessoas que não tivessem outro recurso. Mas para ser pastor dividido, dando tantas horas de aula por semana, quem vai ficar prejudicado é o ministério pastoral. Ele vai
cumprir os horários do colégio, ele vai cumprir os horários da universidade, ele vai cumprir os horários do escritório de advocacia, e quem vai ficar prejudicada é a sua função ministerial ou pastoral. Concluindo isso, não condeno quem o faça, porque quem assim faz é por convicção pessoal. Apenas digo que eu, José Brito Barros, não seria pastor advogado, não seria pastor professor de universidade, a não ser que deixasse de ser pastor de igreja. Certo. Então, Pastor Brito, gostaria que o senhor falasse